Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, o seguinte: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Meu irmão, minha irmã, há algo muito fascinante na forma como os perfumes funcionam. Um perfume verdadeiro não precisa anunciar a sua presença. Ele não faz barulho, não chama a atenção com alarde, não precisa de propaganda no momento em que é sentido. Ainda assim, quando alguém entra em um ambiente usando um perfume agradável, as pessoas ao redor percebem imediatamente. O aroma se espalha de forma silenciosa, mas real. Ele preenche o ambiente, alcança as pessoas ao redor e permanece mesmo depois que aquela pessoa já passou por ali. E é exatamente essa imagem simples que revela uma verdade espiritual muito profunda. A presença de Deus na vida de uma pessoa funciona de maneira muito semelhante a um perfume. Ela não precisa ser forçada, ela não precisa ser anunciada com insistência, ela simplesmente se manifesta. E todos no ambiente aonde ela chega percebem a sua chegada. E percebem sentindo assim uma sensação agradável, assim como o perfume gera esta sensação tão agradável, prazerosa. Quando o coração está cheio da presença de Deus, algo começa a transbordar de forma espontânea, de forma natural. As atitudes mudam, as palavras ganham peso diferente, as reações revelam uma paz que não é comum. E o apóstolo Paulo, de forma muito feliz, usou exatamente esta metáfora ao escrever aos cristãos de Corinto. Ele afirmou que os verdadeiros seguidores de Cristo são o bom perfume de Cristo. Essa expressão é extremamente rica. Paulo não está falando apenas de palavras religiosas ou discursos teológicos. Ele está falando de uma influência espiritual que se manifesta na vida diária da pessoa que anda com Deus. A presença de Deus dentro de alguém começa a se refletir em sua forma de viver, de agir, de reagir, de falar, de se comportar. Assim como um perfume não precisa explicar a razão do seu aroma, uma vida marcada pela presença de Deus também não precisa fazer grandes discursos para que algo seja percebido. Nos dias em que nós vivemos, essa verdade se torna ainda mais relevante. Nós vivemos em uma época de muitas palavras, de muitos debates, de muitas opiniões. As pessoas discutem religião nas redes sociais, argumentam sobre doutrinas, defendem ideias com muita intensidade. Mas muitas vezes, em meio a tantos discursos, falta exatamente aquilo que o apóstolo Paulo descreve. Falta o perfume de Cristo. Falta aquela paz gerada simplesmente pela presença. Aquela coisa agradável, gostosa. O verdadeiro evangelho nunca foi apenas uma coleção de argumentos intelectuais. Ele é, antes de tudo, uma transformação interior que começa a influenciar a forma como alguém vive, como alguém anda,
como alguém se porta. E Jesus falou sobre isso de maneira muito clara, quando disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore não precisa fazer propaganda de si mesma. Basta olhar o que ela produz. Se ela produz frutos bons, a sua natureza se torna evidente. Trata-se de uma árvore boa. Se ela produz frutos ruins, isso também se torna evidente. Da mesma forma, a presença de Deus na vida de alguém começa a produzir frutos visíveis, de forma discreta, espontânea, sem precisar fazer alarde. E o apóstolo Paulo descreve esses frutos quando escreve aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, que é manifestado através de amor, de alegria, de paz, de paciência, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Observe algo importante. O fruto não é resultado do esforço superficial. O fruto nasce de uma vida que permanece conectada com Deus. Assim como o perfume está ligado à essência do frasco que o contém, o caráter cristão está ligado à presença de Cristo dentro do coração. Isso nos leva a uma reflexão muito importante para os dias atuais. Dias estes tão corridos, tão agitados, tão cheios de demandas e compromissos. Muitas pessoas acreditam que evangelizar significa apenas falar, convencer, argumentar, debater. Mas o evangelismo mais profundo, muitas vezes, acontece de maneira silenciosa. Sim, ele acontece quando alguém observa uma vida diferente. Quando alguém percebe uma paz incomum em meio às lutas, às adversidades, às batalhas, às dificuldades. Quando alguém nota uma paciência que parece não ter explicação. É quando alguém experimenta uma bondade que não é comum no mundo competitivo em que nós vivemos. Um mundo que tende a gerar inquietação, ansiedade, agitação de espírito. Esse tipo de influência espiritual não precisa ser forçada. Ela simplesmente é percebida. Assim como o perfume se espalha naturalmente no ambiente, a presença de Deus na vida de uma pessoa começa a tocar aqueles que estão ao redor, de forma espontânea, na simplicidade. Isso não significa que palavras não sejam importantes. O Evangelho também precisa ser anunciado. Mas as palavras ganham muito mais força. As palavras ganham vida, de fato, quando elas são acompanhadas por uma vida que confirma aquilo que está sendo dito, está sendo pronunciado. Nos Evangelhos nós encontramos um episódio extremamente interessante, eu diria extraordinário, que ilustra muito bem esta metáfora do perfume. A palavra de Deus diz que certa vez uma mulher entrou na casa onde Jesus estava e derramou um perfume extremamente caro sobre seus pés. O Evangelho diz que a casa se encheu com o aroma daquele perfume. Agora, imagine só a cena. Aquele ambiente estava cheio de pessoas. Havia conversas acontecendo, discussões, debates, talvez comentários. Mas quando aquele perfume foi derramado, algo mudou naquele ambiente. Mudou porque o aroma daquele perfume tomou conta por completo daquele ambiente, daquela sala, daquele local,
onde Jesus estava com um grande número de pessoas. Ninguém precisou explicar o que havia acontecido. Por que não precisou explicar? Porque todos perceberam, todos sentiram o aroma super agradável daquele perfume caríssimo, como diz a palavra de Deus. Essa cena, ela simboliza algo assim profundo sobre a presença de Deus na vida de uma pessoa. Quando alguém entrega a sua vida completamente ao Senhor, algo começa a se espalhar ao redor dessa pessoa. Não é apenas religiosidade, não. Também não é apenas aparência espiritual. É algo mais profundo. Trata-se da presença de Deus moldando o caráter daquela pessoa. É a graça de Deus transformando atitudes, ações, reações, palavras, gestos daquela pessoa. É o Espírito Santo produzindo um aroma espiritual que alcança outras vidas. É muito interessante, né? E nesses dias tão corridos, tão agitados em que nós vivemos, o mundo encontra-se cheio de ambientes carregados de tensão, de egoísmo, de competitividade, ambientes de trabalho onde impera a pressão, famílias marcadas por conflitos, relacionamentos dominados por orgulho e ressentimento. E em meio a tudo isso, uma vida que exala o perfume de Cristo se torna algo extremamente impactante, eu diria até poderoso no ambiente. Uma palavra dita com sabedoria pode trazer paz a um ambiente tenso. Uma atitude de perdão pode quebrar ciclos de conflito. Um gesto de paciência pode desarmar uma situação de irritação. Essas atitudes são como fragrância espiritual. Elas revelam que algo diferente está acontecendo dentro do coração daquela pessoa. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz ainda algo muito interessante, né? Ele diz que Deus manifesta manifesta em todo lugar o seu conhecimento. Em todo lugar. E Ele manifesta o seu conhecimento por meio de nós. É isso que a palavra de Deus diz. Isso significa que Deus escolheu usar pessoas comuns como instrumentos de sua presença. Ele poderia ter escolhido apenas sinais sobrenaturais extraordinários, mas muitas vezes Ele escolhe algo mais simples e mais profundo. Ele escolhe transformar vidas. E então, essas vidas transformadas se tornam testemunhos vivos da sua graça. Da graça que salva, da graça que educa, da graça que transforma, da graça de Deus que molda caráter e faz com que as ações daquela pessoa exalem algo muito prazeroso no ambiente onde quer que ela se encontre. Nesses nossos dias tão corridos, os dias em que nós vivemos, muitas pessoas estão cansadas de discursos vazios, porque não são poucos, não é verdade? Eles querem ver algo real. Eles querem ver fé que se traduz em atitudes. Eles querem ver esperança que se manifesta em meio às dificuldades. Eles querem ver amor que não depende apenas de palavras. E é exatamente nesse contexto que a metáfora do perfume de Cristo se torna tão poderosa nos nossos dias. Olha, meu querido irmão,
Minha amada irmã, uma vida cheia da presença de Deus se torna um testemunho silencioso, mas profundamente impactante. As pessoas começam a perceber algo diferente nessa vida. Talvez não saibam explicar imediatamente, mas percebem. Percebem que existe paz. Percebem que existe sabedoria. Percebem que existe uma esperança que não depende das circunstâncias. E então surge a pergunta natural: de onde vem isso? Isso causa muitas vezes esse questionamento nas pessoas. Como que pode essa pessoa de origem tão simples, muitas vezes de pouca instrução intelectual, como que pode essa pessoa exalar essa sensação tão confortável quando libera palavras, quando age, quando reage? É nesse momento que as palavras sobre Cristo encontram um coração aberto para ouvir. Porque antes de ouvir o discurso, a pessoa já percebeu o perfume. E assim, o Evangelho continua se espalhando pelo mundo, como Jesus mesmo falou naquela passagem no dia que aquela mulher o ungiu com aquele precioso perfume. Não apenas por meio de grandes discursos, mas principalmente por meio de vidas que silenciosamente exalam a presença daquele que transforma o coração humano e enche a existência com o perfume eterno da graça de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.